Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar sobre O Crânio e o Corvo, que é o segundo livro do Leonel Caldela, que é o meu autor favorito e é um dos melhores assim, que eu já li. Com certeza, assim, o melhor narrador, né, que eu já li. É um cara que tem uma habilidade de escrita muito poderosa, ele tem muita técnica de escrita, ele sabe aplicar muito bem as técnicas dele de escrita. Então, assim, é um autor que eu admiro muito. Esse é o segundo livro dele. Para os fãs dele, esse é o melhor livro da trilogia Tormenta. Eu gosto muito do terceiro livro, que é o Terceiro Deus, mas esse aqui é o favorito de muitos fãs. Então, eu vou pegar aqui 3 dicas de escrita e 3 pontos de interesse para os leitores. Então, se você é um leitor, eu vou falar aqui sem spoiler 3 pontos que são muito interessantes, que podem despertar o seu interesse para ler esse livro. E se você é um escritor, 3 pontos que você pode tirar de bom, né, fazer bom uso na sua escrita, inspirados nesse livrão aqui, que é épico em todos os sentidos. Então confere até o final desse vídeo, e se ele merecer o seu joinha, clica no like. Se merecer a sua atenção, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, compartilha na rede social. O primeiro ponto que eu adorei nesse livro é que em alguns trechos dele tem histórias dentro da história. Como assim? Tem, por exemplo, um momento que tem um grupo de escudeiros em uma guerra e eles falam sobre o herói da história, que é o Orion Drake, esse cara aqui. Eles estão contando as histórias que eles ouviram falar do Sir Orion Drake. Então, assim, o Caldela, ele sabe dar voz para cada um dos escudeiros, não é só momento de narrativa, sabe? Porque cada um deles conta de forma diferente. Tem um que gagueja, tem um que conta de um jeito, tem outro que conta de outro. Então o Caldela, ele aproveita para narrar de forma diferente para cada um deles. E isso é interessante, que você conhece mais desse personagem, ou ao menos mais da imagem que ele tem no mundo, né? Porque você não sabe se é tudo verdade ou não, né? Porque são histórias que contam dele, mas você sabe que pensam dele. Então é uma forma de conhecer mais o mundo e conhecer mais o personagem, e também de contar a história de forma diferente e de forma inusitada. Você até conhece parte do passado dele ao longo da narrativa, mas esse momento dos escudeiros contando as histórias do herói ficou muito interessante. E outro ponto também é que tem um trecho que conta contos de fada em um mundo de fantasia medieval, sabe? São os contos de fada dentro desse mundo. E, de novo, você não sabe se é verdade, não sabe se é fábula, mas eles acabam tendo aquele arquétipo dos contos de fada, de ter uma coisa mística, de envolver assim, a pessoa do mundo comum lidando com o mundo fantástico, mas nesse caso são possivelmente histórias reais, né? E há uma moral por trás das histórias também, né? E são contos de fada, né? Pequenos trechos de contos de fada dentro de uma história maior. Então, esses 2 momentos da narrativa são histórias dentro da história, sabe? E a forma como o Caldela usa isso para expandir o mundo, expandir cada personagem, ficou genial, sabe? Então fica aí um desafio para você, quando você estiver contando, criando a história, né, do seu mundo, dos seus personagens, pensa nisso. Como que você pode mostrar na cena. Outro exemplo disso, né, que serviria para isso, por exemplo, no Witcher, né, o Geralt de Rivia. Ele é outro cara que é famoso pelo mundo, então ele é um que poderia, sabe, ter histórias sendo contadas sobre ele, sendo verdade ou não. Por exemplo, quem lidou com isso também foi ninguém mais, ninguém menos do que o Cavaleiro Andante, o Don Quixote, né, porque se tem uma história que eu não vou me alongar aqui, mas que tinha um cara que estava plagiando o Cervantes, né, criando histórias, fanfics de Don Quixote, real, sabe, isso é verdade. E aí, em resposta, o Cervantes contou uma história em que o Don Quixote ia para a região onde escreviam essas histórias, e aí quando encontram o Don Quixote, falam: é você que é o herói daquelas histórias, né? E o Quixote responde: não, esse é um farsante se passando pelo meu nome, né? Então foi a resposta que o Cervantes deu para as fanfics, né, do Don Quixote. Mas é uma forma de mostrar que existem histórias
dentro da história, sabe? Então, você também pode usar isso. Pode contar histórias do mundo, né? Ou histórias dos personagens, né? Dessa forma. São personagens dentro da história contando histórias. É um Inception, né? Da história maior. Fica genial quando isso acontece. O Caldela soube usar isso muito bem nesse livro aqui. Segundo ponto que o Caldela mandou muito bem é a dualidade entre personagens. O título do livro é O Crânio e o Corvo. É o herói e o vilão da história, sabe? Mas a forma como ele cria esses dois heróis, sabe? Como que eles são ao mesmo tempo conectados e ao mesmo tempo antagônicos, ficou genial, tá? Eu não vou dar muitos detalhes para você, mas bom, se você parar pra pensar, crânio e corvo, só uma simbologia aqui, não é spoiler, é simbologia. Crânio e corvo, ambos são usados para representar a morte, por exemplo. Então, eles têm algo em comum, mas ao mesmo tempo eles são muito diferentes. E esse livro, de certa forma, narra a trajetória dos dois. Você vê os dois passando por uma trajetória, tá? E os dois têm a questão da jornada do herói, cada um ao seu modo, né? Os dois têm a catarse, né? Os dois são construídos e desconstruídos, cada um da sua forma, sabe? Então, esse livro traz uma dualidade muito interessante, tanto para o herói quanto para o vilão, sabe? E a forma como ele faz isso, a forma como ele constrói isso, esse que é o ponto, sabe? Para você fazer um personagem bem construído, seja herói, seja vilão, seja secundário, sabe? Não importa. Para o herói ficar interessante, para o personagem ficar interessante, ele tem que ser construído. Você tem que construir junto do leitor, sabe? A impressão que você quer que ele dê na história. Você não vai convencer o leitor que ele é muito interessante, que ele é muito poderoso, sabe? Que a história dele é importante, se você não cativar e criar isso ao longo da sua história. Eu vejo, já li um livro em que o grupo acabou de se conhecer e no capítulo seguinte já tá tipo, eles estavam discutindo como sempre. Aí, tipo, como assim como sempre? Se conheceram na história, era tipo um dia, ou nem uma semana que eles se conheciam, sabe? Então, quer dizer, são dois pontos aqui. Um que não deu tempo para eles se entrosarem, como parece que o escritor teve a pressa de botar eles entrosados já, aquele grupo de personagens, e peca no outro conteúdo que eu já mostrei aqui nesse canal, tá? Que é a regra do mostre, não explique, sabe? Em vez dele mostrar a relação se construindo, ele explicou que eles estavam discutindo de novo, sabe? E isso para a narrativa enfraquece muito, o leitor não se conecta com a narrativa se você comete esse tipo de erro. E o Caldela, de novo, é um ótimo exemplo da forma certa de fazer isso, que é você construir o personagem e apresentar o personagem ao longo da história. Então, e não só isso em peso pro herói e pro vilão, mas também para os outros personagens. Esse livro aqui tem personagens muito interessantes, sabe? Muito, muito, muito interessantes. Isso eu acho que é um dos pontos que mais funcionou para esse livro. Você acaba se pegando a cada personagem, porque o Caldela é expert em criar personagens e desenvolver personagens. Terceiro ponto aqui, né, que eu quero apresentar é como que o Caldela criou muito bem os arcos dos personagens. Eu já falei que ele sabe desenvolver, tá, o elenco dele, mas como que ele desenvolve esse elenco? E me parece que ele teve assim ele teve um esforço muito grande em criar os arcos de cada personagem. Então cada personagem tem um arco próprio, cada um deles começa em um lugar e chega até outro ponto na história e eles alcançam algo ou não, e eles sobrevivem ou não, sabe? Isso que também é interessante. Então, e a forma como cada um deles também escolhe para onde eles vão ou não, sabe? Isso que eu tô interessante. Muitas vezes, em muitas histórias, parece que o elenco segue uma inércia, sabe? E que enfraquece. Cada personagem tem que ter uma motivação pessoal. E o Caldela, quando essa motivação pessoal entra em conflito com a história, o Caldela ele não perde tempo em mandar aquele personagem para outro lugar,
sabe? Tem até um capítulo no terceiro livro, no caso, que um dos principais, ele percebe isso, que ele tá sempre seguindo o herói, né, o Warren Drake. Tem uma parte que ele fala um palavrão, dá meia volta e vai embora. E busca algo pessoal, sabe? Então, porque para aquele personagem faz sentido aquilo, sabe? E o Caldera foi muito corajoso em botar isso, sabe? Que é algo que queria, assim, destoar da história, mas ele sabe aplicar. Então, quando você lê esse livro, preste atenção em cada um dos protagonistas, sabe? Principalmente, né, o Warren Drake, que é o herói, a Vanessa Drake, que é a esposa dele. Aqui na capa tem o Ingram, que é um anão, pistoleiro. O Trebane, que é um centauro. Tem também o Zebedianesh, que é outro que não está aqui na capa, né? E nesse livro são os mais importantes, são esses, principalmente, sabe? O Zebedianesh é um mago médico ateu. Ele é genial, sabe? É um dos favoritos também do povo. Mas enfim, a questão aqui, repara como cada um deles tem a sua própria jornada dentro da história e harmônica com a história. Isso que o Cadela faz de melhor, sabe? Cada um deles tem a sua própria jornada e todas culminam na trama desse livro de forma harmônica. E outro ponto é que cada um deles, de certa forma, completa o seu arco narrativo, tá? Dentro desse livro. E outro ponto interessante, né, é como que o Caldela faz para matar os personagens. Não vou falar aqui quem vive e quem morre, tá? Mas tem morte na história. Mas eu percebo isso. Eles morrem depois que eles concluíram o arco deles. O Caldela dá a eles uma motivação, dá a eles um objetivo. E quando eles concluem esse objetivo, que é o que faz a gente se importar com eles, tá? Mas também sentir que a experiência com eles foi satisfatória ou não, né? E aí, nesse ponto, eles vivem ou morrem. Então, a morte acaba que não é frustrante, porque você sente que eles fizeram aquilo que eles queriam fazer, aquilo que eles tinham que fazer, sabe? Então, a forma como o Caldela encerra os arcos também de cada herói, de cada vilão, também é bem interessante nesse livro. Tem outro rapaz que eu acabei de lembrar aqui, que também é importante para a história, que eu esqueci o nome dele agora, que ele é um criminoso que se torna escudeiro nesse livro. Darien? Acho que é Darien o nome dele, se não me falha a memória, agora estou esquecendo. Mas ele é aquele secundário, mas que acaba sendo um dos principais também, sabe? Porque ele está junto do time e está passando também por toda uma jornada pessoal junto do time. Lembrei dele agora. Enfim, por hoje é isso. São esses 3 pontos que eu acho que você tem que prestar muita atenção quando lê O Crânio e o Corvo, que é as histórias dentro das histórias, que é um ponto mais, uma questão mais pontual, né? Mas quando acontecer, fique atento a esses momentos. A dualidade entre protagonista e antagonista, e também como que o Caldela constrói os arcos de cada personagem. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e compartilha na rede social. E estamos no desafio 366 dias de escrita. É conteúdo de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop sob o olhar de um escritor todo dia em 2020. Até amanhã. Valeu!